A Bíblia revela que há um Deus muito grande. Geralmente a gente não consegue pensar no Senhor ou ter uma ideia do Senhor, do que é o Senhor na sua grandeza. Mas Deus é muito grande. Para você ter uma ideia, Ele criou os céus e a terra. Cientistas estão falando de bilhões de galáxias. Eu tenho dificuldade com uma galáxia, porque numa galáxia já tem milhões de estrelas. Nós estamos falando de um Deus muito grande, que não está limitado no tempo e no espaço. Esse Deus, na sua grandeza, conhece cada um de nós, os nossos nomes. Ele sabe, inclusive, o que nós pensamos, o que nós planejamos no mais oculto do nosso coração. Ele sabe todas as coisas. Nós estamos falando de um grande Deus que a gente não consegue colocar no nosso cérebro a grandeza do ser de Deus. Eu costumo até dizer que a gente tem dificuldade de entender a criação, o universo, quanto mais Deus no esplendor de sua glória e de sua grandeza. Então Ele é um grande Deus. Então aquilo que a Bíblia fala dele, para Ele é fichinha. Você pode parecer uma coisa muito difícil, mas para Deus é muito fichinha. É Deus que dá inteligência aos inteligentes, é Ele que dá sabedoria aos sábios, é Ele que remove e levanta reis, e às vezes levanta alguém lá da situação mais simples de todas, é Ele que faz isso. Existe um governo soberano de Deus sobre os governos da terra. Não significa que o que os governos da terra estão fazendo é certo ou justo, muitas vezes é muito errado, mas se eles ainda são governos na terra, é por causa da soberania de Deus que eles são governos na terra. E é nesse contexto que Deus fala que vai haver reis e mais reis, reinos e mais reinos, até que venha o reino do anticristo e Jesus volte em grande poder e glória para deixar no passado essa era, para uma outra era, a era da plenitude do reino de Deus. E assim o Senhor ensinou na sua palavra ao longo dos textos bíblicos. E hoje nós vamos nos concentrar numa situação que refere-se ao segundo sonho do imperador Nabucodonosor. Heródoto, considerado o pai da história, porque lá na antiguidade ele viajou pelo mundo antigo, e ele escreveu um livro chamado As Histórias. E a partir daí, então, surgiram outros historiadores. Ele é considerado o pai da história. Eu particularmente penso que muito antes de Heródoto, os historiadores de Israel estavam escrevendo primeiro Reis, segundo Reis. Ele não é propriamente o primeiro, mas certamente ele é o que mais influenciou o surgimento desse hábito de registrar a história. E ele escreveu que a cidade da Babilônia era muito grande. Ela tinha uma muralha muito alta, tinha duas muralhas, entre uma muralha e outra tinha um calabouço. A cidade tinha jardins suspensos, tinha agricultura irrigada, entendiam de engenharia, astronomia, segundo o entendimento deles da época, misturava com feitiçaria, mas certamente era uma cidade grande, uma cidade desenvolvida para a época, e o realizador disso tudo foi Nabucodonosor, e num certo momento da história ele estava se sentindo muito importante, muito poderoso, o rei da cocada preta, e aí ele teve um segundo sonho. Ele sonhou com uma árvore muito alta que atingia até o céu, galhos muito longos, folhagem muito bonita, abundância de frutos. Todas as aves do céu pousavam nessa árvore e dependiam dessa árvore, e ao longo da longa sombra dessa árvore também tinha os animais selvagens. E de repente, na linguagem de Nabucodonosor, porque ele teve o sonho por fim foi interpretado, o sonho se cumpriu, e o capítulo 4 de Daniel, ele está mandando uma carta para todos os povos, para as nações das mais diversas línguas que ele dominava. Todo esse Oriente Médio aí fazia parte do seu reinado, do seu império. Daniel 4 é uma carta que ele envia nas palavras dele, nem sempre as palavras dele estão muito certas, mas é a carta que ele enviou nas palavras dele. De repente, nesse sonho que ele está vendo essa árvore, nas palavras dele ele viu um vigilante, um sentinela. Na interpretação de Daniel tem que ser um anjo do Senhor, mas nas palavras
de Nabucodonosor é um vigilante, um sentinela, que aparece e de repente com uma voz muito alta ele fala assim: derruba a árvore, corta os galhos, arranca as folhas, espalha os frutos, espanta os animais, deixa o toco aí na terra, amarrado em correntes de ferro e de bronze. A parte desse toco aí é com os animais, é com a natureza, tomando orvalho, e ele não sabia o que significava isso, mas ele percebeu que não era um sonho qualquer. Ele chamou os sábios, dessa vez ele estava mais calminho, que no capítulo 2 ele disse para os sábios: ou vocês me contam um sonho e a interpretação, eu mato todo mundo. Daniel pediu um tempo para orar, Deus revelou o sonho e a interpretação, e por isso ele se tornou o governador da província principal do império. Ele era o governador da província da Babilônia e foi nomeado chefe dos sábios. Então, no capítulo 4, Nabucodonosor está mais bonzinho. Eu vou contar o sonho para vocês. Bom, para resumir a história, ninguém conseguiu interpretar o sonho de jeito nenhum. Aí, no fim, veio o chefe dos sábios, Daniel. Daniel apresentou-se, e aí Nabucodonosor disse assim: olha, eu creio que você pode, você consegue. Daniel, capítulo 4, verso 8, você pode acompanhar aí na tela. Por fim apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltsazar, como diz aí o texto, em honra ao nome do meu Deus. Essa é a carta de Nabucodonosor. Ele foi muito impactado pelo sonho, o cumprimento do sonho, mas é bem claro que ele não se converteu, porque ele continua dizendo que Bel, uma das divindades da Babilônia antiga, era o Deus dele. E em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses. Isso Nabucodonosor na sua linguagem. Na linguagem bíblica ele tem o Espírito Santo. E eu lhe contei o sonho dizendo: Beltsazar, chefe dos magos ou dos sábios, nem todos os sábios eram feiticeiros, encantadores, mas vários eram. Eu sei que você tem o espírito dos santos deuses. Na linguagem de Nabucodonosor, ele tinha, na verdade, o Espírito Santo, e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive para que você me diga o que ele significa. E Nabucodonosor contou o sonho. Eu sonhei com uma árvore muito alta, atingiu os céus, galhos muito longos, folhagem bonita, muitos frutos. Todas as aves do céu pousavam nessa árvore. Os animais selvagens estavam na sombra dessa árvore. De repente apareceu o vigilante e disse: derruba a árvore, corta os galhos, arranca as folhas, espalha os frutos, espanta os animais, mas deixa o toco aí amarrado nessas correntes de ferro e de bronze, vai tomar orvalho, a parte desse tronco aí é com os animais, e é um sonho profético. Sonho profético, ele é simbólico. Se não entender os simbolismos, você não entende o significado. É que nem Apocalipse, ele é simbólico. Se não entender os símbolos, não entende a mensagem. Mas evidentemente que o toco se referia a uma pessoa, porque o verso 16 diz assim: que o coração dele seja mudado, referindo-se ao toco, que o coração dele seja mudado, para que não seja mais coração humano, ele seja dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Na linguagem apocalíptica das Escrituras, o número 7 também é simbólico, ele refere-se à perfeição, plenitude ou completude, até completar o tempo que Deus determinou que vai acontecer. Então, ele contou o sonho, e agora ele escreve na sua carta, nas palavras de Nabucodonosor, que ele entendeu, verso 17, essa sentença é por decreto dos vigilantes, que na interpretação de Daniel são anjos, mas aqui é a linguagem de Nabucodonosor. Esta ordem é por mandato dos santos, referindo-se aos vigilantes, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer,
e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Isso é mais ou menos a conclusão depois da interpretação, mas ele descrevendo na carta dele qual foi a conclusão. Verso 18, esse foi o sonho que eu, Nabucodonosor, tive, e aí então ele espera que Daniel vai revelar. Daniel, na verdade, fica bem perturbado, porque ele entendeu o que Deus quis dizer, ele ficou bem perturbado, não sabia o que dizer, fez silêncio. Nabucodonosor falou para ele: Daniel, para de perturbar, para de ficar perturbado e conta logo esse sonho. Aí Daniel falou para ele: olha, quem dera o sonho referisse aos seus inimigos, quem dera o sonho se referisse às pessoas que te odeiam, mas esse não é o caso. Aí foi a vez de Daniel dizer: sabe a árvore? Muito grande, alta, galhos longos, folhagem bonita, frutos abundantes, e todas as aves ali nos galhos, os animais embaixo. Essa árvore, na verdade, é o Senhor. Verso 22. Aquela árvore é o Senhor, ó Rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó Rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. A árvore é o Senhor. A árvore representa o teu poder, o poder do teu reino, a influência que o Senhor tem sobre todos os povos que estão debaixo da autoridade do Império Babilônico, mandando aí nessas terras todas aí do Oriente Médio, da Mesopotâmia, mandando em todos esses povos. A árvore é o Senhor. Mas quanto ao vigilante que apareceu e diz: corta a árvore, derruba a árvore e tudo mais, essa aqui é a interpretação. Verso 24, isso é Daniel falando e Nabucodonosor escrevendo na sua carta. Esta é a interpretação, rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o meu Senhor e Rei. Esse decreto aqui não é dos vigilantes. Esse decreto aqui não é dos anjos, esse decreto é do Altíssimo, que existe um rei que reina sobre os reinos da terra, existe um rei que reina sobre a história da humanidade, existe um rei que sabe todas as coisas, inclusive os nossos nomes, o que nós pensamos. Existe um rei que disse que com a medida com que nós medirmos, nós seremos medidos. Existe um rei que disse que até as coisas mais ocultas serão reveladas, estarão diante dele na hora do juízo, na hora da prestação de contas. Não tem nada que vai ser escondido, não tem ninguém que vai ganhar um galardão que não era o caso de ganhar, só porque foi mais importante, mais famoso, porque o Senhor conhece o coração, as atitudes e tudo mais. Então esse é um decreto do Altíssimo. E o que é o decreto? Verso 25. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu, e passarão 7 tempos, o tempo que Deus determinou, até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem Ele quer. Verso 26, quanto ao que foi-lhe dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Então Daniel, com a autoridade que ele tinha agora de governador da província da Babilônia, de chefe dos magos, ele disse: a árvore é o Senhor, todo o seu poder, todo o seu domínio sobre todos os povos, todos na dependência aí do Império Babilônico, todos debaixo da organização social do Império Babilônico, mas o vigilante é um decreto contra o Senhor. O senhor vai perder a lucidez. Nos dias de hoje e naqueles dias, não tinha outro jeito. Nos dias de hoje, aparentemente, isso aqui é um caso psiquiátrico, sem os remédios psiquiátricos. Remédio psiquiátrico deixa a pessoa meio mole, e ele não fica violento, ele está dopado, né? Ele está dopado, e dependendo do caso, coloca a camisa de força nele. Mas na antiguidade não tinha os remédios
pessoa saía da casinha e com uma tendência meio violenta e completamente sem sentido, e tendo paranoias e visões ao seu redor e podendo ser violento, não tinha jeito, acorrentava a pessoa e tratava a pessoa que nem bicho. Até para dar comida era que nem um bicho. E talvez não dava para dar banho, não dava nada, porque estava totalmente fora da casinha, sem nenhum remédio. Então, uma possibilidade aqui, ele ficou louco da Silva. Mas também tem louco da Souza, de outro sobrenome também, não é só da Silva, não. Ficou louco da Silva. Mas, ou então, ele ficou endemoniado que nem o gadareno, que também andava sem roupa no cemitério, arrebentava correntes, ou ele estava completamente endemoniado, ou ele estava completamente louco, mas isso que Deus disse. O Senhor pensa que o Senhor é o que é, como diz o apóstolo Paulo em Atos 17, como eu gosto do sermão de Paulo em Atenas, quando ele diz que é pelo Senhor, é nele que nós respiramos e vivemos. Ele disse, é por causa dele que respiramos e temos vida. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Agora estava lá Nabucodonosor achando que era alguma coisa, mas se o Altíssimo desse um decreto e deu um decreto, então ele, no determinado momento, ele virou um bicho. Com um maluco sem remédio, sem camisa de força, acorrentado ou completamente endemoniado, como um gadareno. É isso que ia acontecer. Daniel falou, é isso que vai acontecer. O Senhor é importante, o Senhor é poderoso, mas o Senhor não está acima do Altíssimo. O Altíssimo tem um decreto contra o Senhor, evidentemente que era por causa dos pecados, do orgulho, da violência. O decreto aqui é esse. Em outros dias era para ter matado Daniel, mas dado o respeito que Daniel tinha, Daniel conseguiu interpretar o sonho e ainda dar um conselho. Presta bem atenção no conselho. Daniel disse, eu tenho um conselho para dar para o senhor. Arrependa dos seus pecados praticando a justiça. Abandona a iniquidade tendo misericórdia dos pobres. Porque pode ser que vai aumentar o seu período de tranquilidade. Talvez como Nínive, pode ser até que não acontecesse. Mas se ele não mudasse, já estava determinado o decreto. Se ele não se arrependesse, estava determinado o decreto. Pode até ser que ele fosse perdoado como a cidade de Nínive. Então Daniel disse, olha, eu tenho um conselho. Arrependa dos pecados e pratica a justiça. O que estava implícito, que conforme o império cresceu e conquistou e dominava com injustiça. E também estava implícito que não tinha nenhuma misericórdia para com os pobres. Então abandone a iniquidade, tenha misericórdia para com os pobres. Porque o Senhor construiu Babilônia, o Senhor é poderoso, mas nas custas do quê? Na custa de injustiça, na custa de as pessoas pobres serem mais pobres, na custa do quê? Que o Senhor, isso tudo está sendo visto pelo Altíssimo. Existe um decreto aí, e o meu conselho é, se o Senhor quiser prolongar os seus dias de tranquilidade, porque na carta ele começa dizendo, eu estava tranquilo, eu estava no meu palácio, eu estava na minha cidade, estava tudo sob controle, aí eu tive um sonho, depois na carta ele falou, eu estava tranquilo, até a hora que o decreto veio e se cumpriu. Então no verso 27, Daniel diz assim, portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados praticando a justiça, e acaba com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez a sua tranquilidade se prolongue. Tudo isso, de fato, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Podemos dizer que o rei não atendeu o conselho. Ele continuou sendo cheio de si, eu sou melhor, eu sou poderoso. Irmãos, se nós conhecermos o Senhor, que fez os céus e a terra, não tem espaço para o orgulho. Nós só existimos por causa dele. E na grandeza dele, a palavra do Senhor diz que ele nos amou e nos conheceu antes da fundação do mundo.
Então, se você não gostou do jeito que você nasceu, você reclama com ele, porque antes de você nascer, ele já sabia a sua cor, sua altura, já sabia tudo sobre você. Então, ele sabe todas as coisas. Nós existimos por causa dele, nós nascemos por causa dele, nós respiramos por causa dele, nós vamos viver os anos que vamos viver por causa dele, e se nós temos vida eterna e perdão de pecados, é por causa dele que enviou Jesus, o Salvador. Que se nós vamos passar a eternidade com Deus, é por causa dele, tudo vem dele, das mãos de Deus, dele. Não há espaço para orgulho, somente espaço para louvor e gratidão. Cada dia de vida é um dia de louvor, cada aniversário é um dia de louvor, e se for a hora de morrer, é louvor também, porque agora temos vida eterna com Jesus. Temos vida eterna com Jesus, então tudo vem do Senhor, de suas mãos, mas Nabucodonosor não aprendeu a lição. Verso 29, nós lemos assim: passado 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí? Eu construí, à custa de injustiças e de situações terríveis para os mais pobres. Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real? Eu construí. Com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade, para a glória do meu nome. Sim, ele fez debaixo do governo soberano de Deus, mas ele deveria ter, depois desse sonho, da interpretação, arrependimento e louvor, mas nada disso aconteceu. Verso 31, enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Verso 32, você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe crescesse os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Isso por um tempo determinado por Deus, mas o Senhor, o mesmo Deus que disse que ele ia sair da casinha ou ficar endemoniado, eu não sei exatamente o que aconteceu com ele, o mesmo Deus disse: é por 7 tempos, por um período determinado. Ele ia ganhar a consciência, aí ele ia ter consciência novamente, ele ia reconhecer que o sonho se cumpriu, que ele virou um bicho, que ele virou um animal, que havia um Altíssimo que governa sobre tudo, inclusive sobre ele, e nessa hora então aconteceu uma medida aí de arrependimento, e ele voltou a ser imperador. Vamos ler do verso 34 em diante. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. O domínio do Senhor é eterno, irmão. Não vai ter um momento que ele não domina. Por toda a eternidade ele é o Senhor. Todos, verso 35, todos os moradores da terra são considerados como nada. Se ele não quisesse, a gente nem vivo estava. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu, os anjos, e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Evidentemente que ele é misericordioso, ele quer perdoar, ele quer dar vida, ele não quer destruir, porque se fosse para destruir, já não tinha sobrado ninguém aqui. Verso 36, nesse tempo, recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar, fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Verso 37, agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu,
porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Alguma medida de entendimento ele teve, mas quando ele escreve a carta e chama de Bel ainda o Deus dele, o decreto do Altíssimo, o decreto dos vigilantes, evidentemente que ele não estava bem discipulado e bem convertido, mas pelo menos em princípio ele reconheceu. Qual é a importância desse capítulo no livro de Daniel? Desde o capítulo 2, Deus está revelando para Daniel que haverá 4 reinos. Por fim, a pedra vem do céu, é Jesus, nos dias do 4º reino, que é o Império Romano. E o Senhor continua mostrando que Ele governa sobre os reinos. Ele ainda falará de outros reinos. No capítulo 4, Ele voltará a falar dos 4 reinos, agora com outras simbologias, não de uma estátua, mas de animais, digamos assim, mitológicos. O 4º animal é muito semelhante ao Império Romano, mas diferente do capítulo 2, que a pedra vem do céu e torna-se homem. Mas no capítulo 7, a pedra é aquele reino que foi crescendo como semente de mostarda, ele enche toda a terra. E no capítulo 7, nos dias do 4º reino, não é semelhante ao Império Romano, mas não é Império Romano, é o reino do Anticristo. O Filho do Homem aparece nas nuvens. A gente sabe que ele destrói o falso profeta, o Anticristo, e ele reina para sempre. E como está em Daniel 7, os santos reinam com ele. O Senhor está só nos preparando, nos primeiros capítulos de Daniel, para nós entendermos a parte apocalíptica de Daniel, pois a parte apocalíptica ela é muito simbólica, mas ela está relacionada com essa parte que parece que não é tão simbólica assim. E esses dias do Império Babilônico, ele vai simbolizar lá em Apocalipse o reino do Anticristo. Tanto é que quando o reino do Anticristo acaba, lá em Apocalipse, então tem esse grito, caiu a Babilônia, porque a Babilônia ela é simbólica do reino do Anticristo. Por sua vez, o Senhor está mostrando o seu poder, a sua soberania sobre qualquer época da história, sobre qualquer reino da história, enquanto ele continua realizando as suas promessas, principalmente a promessa do Evangelho chegar a todos os povos, enquanto ele continua derramando o Espírito Santo em todo aquele que crê e recebe Jesus como Senhor e Salvador. Então o Altíssimo, que reina sobre tudo, virá em grande poder e glória, vai acabar com essa era e vai nos dar uma eternidade. O Altíssimo reina para sempre. Ele tem domínio para sempre, mesmo que nesse momento que o mundo que jaz no maligno parece que ele não reina, ele reina para sempre. Às vezes tem eleição no Brasil, o pessoal fica tão triste com o resultado da eleição. A gente tem que lembrar que Deus reina para sempre, sobre tudo e todos. Ele está cumprindo o seu propósito. Meu candidato não ganhou, não fica triste. Deus ainda é Deus, Ele está cumprindo os seus propósitos. Tem coisas que um governo que a gente pensa que é mal, vai fazer coisas para a glória do Senhor. Agora, nos dias que está tudo transmitido aqui, deixa eu ver como é que eu falo isso aqui. Um certo presidente, que eu não vou falar o nome, que geralmente os evangélicos não gostam muito, ele foi responsável para que o evangelho chegasse cada vez mais para os povos indígenas, porque num determinado momento ele fez um decreto que os povos indígenas tinham que aprender português e tinham que receber saúde pública. Com isso, abriu concursos para enfermeiros, médicos, professores entrarem nas aldeias. Muitas dessas aldeias, eles tinham português malemar, mas agora eles iam aprender português, mas nisso aí entrou um monte de crente também, viu gente? Muito de médico crente, enfermeira crente, um monte de gente crente. E uma vez que eles tinham que receber saúde médica, eles tinham que sair da aldeia e vir aqui para o pronto atendimento, depois para o hospital, não é? Nessa daí, eles viram outra parte do Brasil e se converteram. Era um presidente que a gente não gosta de jeito nenhum, mas ele foi responsável para que o evangelho chegasse cada vez mais para os povos indígenas. E você sabe por que tem tantas igrejas no Brasil
para o bem ou para o mal, porque umas são boas e outras são bem esquisitas, assim, dava vontade de ter poder de imperador para fechar, né? Fecha essa loucura aí, fecha esse negócio doido aí, isso aí não é igreja, isso aí não é evangelho. Mas sabe por quê? Por causa desse mesmo presidente que os brasileiros não gostam, ele fez um decreto para o bem ou para o mal, que quem quisesse abrir uma igreja é só ir no cartório abrir. Sabe o norte da África? Você não pode abrir. Sabe a Arábia Saudita, Oriente Médio, você não pode abrir. Sabe a Índia? Você não pode abrir. Está cheio de lugar que você não pode abrir. Sabe a Ásia Central, com todos aqueles países que terminam com ão? Cazaquistão, Tajiquistão, Azerbaijão, sei lá, tantos ão aí que tem. Nenhum deles você pode abrir. Está cheio de lugar do mundo, você não pode abrir igreja. No Brasil abre até demais. Uma pessoa assim, vai, agora eu vou ser apóstolo. Do nada eu vou ser apóstolo. Vai lá, registra a igreja apostólica, não sei o que lá. Abre uma igreja. Mas nisso daí abre muita loucura. Mas abriu muita igreja boa também. Abriu muita presbiteriana, muita assembleia, muito batista, muito quadrangular. Abriu tantas igrejas boas. E houve uma explosão de evangélicos no Brasil, porque tem muita igreja boa sendo aberta. Muita igreja boa sendo aberta. Por causa do presidente que os evangélicos não gostam mais de jeito nenhum. Se pintar ele de ouro, eles falam, ainda assim também não quero. Se botar uns rubins na cabeça dele, também não quero. Os evangélicos não gostam dele. Mas existe um rei que reina sobre os reinos da terra. Ele está cumprindo os seus propósitos. O evangelho está sendo pregado até na nossa terra, com aquele presidente que os evangélicos não gostam de jeito nenhum. É ele que falou que pode abrir igreja rápido, fácil, sem nenhum problema. Foi ele que fez o decreto. E foi ele que fez o decreto que era para entrar nas aldeias com professores e médicos. Porque existe um rei que reina sobre os reinos da terra, e ele está cumprindo os seus propósitos. Às vezes a gente não gosta que ele ganhou, que ele perdeu, não interessa. Deus vai usar de maneira soberana. E o nosso papel é temer a Deus, andar com Deus. E a Bíblia diz, ora pelas autoridades. E quando Paulo disse, ora pelas autoridades, os imperadores do Império Romano eram sanguinários que nem Nabucodonosor. Eram violentos que nem Nabucodonosor. Eram pessoas ruins que nem Nabucodonosor, mas eram eles que construíam as estradas que o apóstolo Paulo viajava, era eles que construíam os navios que o apóstolo Paulo viajava, era ele que dava uma organização social, desde que você pagasse os impostos e não quisesse peitar o imperador, podia construir sinagoga aqui, sinagoga ali. Aí o apóstolo Paulo entrava nas sinagogas, pregava o evangelho e nascia uma igreja nos dias do Império Romano, de imperador ruim, porque existe um rei que reina sobre os reinos da terra. Então não fique apavorado, irmão. Ore pelas autoridades do Brasil. Não odeie as autoridades. Você não precisa amar as autoridades. Nossa, eu vou convidar para o meu casamento. Não precisa ser assim, não precisa tanto, né? Não odeie as autoridades. Ore pelas autoridades, abençoe as autoridades. Não precisa defender coisa errada que eles fazem, não precisa, mas não precisa odiar. Ore pelas autoridades, seja lá quem for que foi eleito, o cargo que for, abençoa as autoridades, ora pelas autoridades e lembra que tem um rei que reina sobre os reinos da terra. Ele reina para sempre, ele é Senhor para sempre, ele está cumprindo os seus propósitos, a sua vontade, e se ele quiser que um imperador desse saia da casinha, sai na mesma hora. Se ele permitir que fique endemoniado, que nem um gadareno, vai ficar na mesma hora. E se tiver lá situações que nem a Ucrânia, que a gente não consegue entender, mas você sabia que na Ucrânia, a igreja ucraniana, ela é parecida com aquela igreja, parte da igreja brasileira, bem assim, de louvar e adorar e glorificar a Deus, você sabia? E com esse negócio aí, foi ucraniano para cá, ucraniano para lá, ucranianos entraram na Polônia o negócio estava quase devagar, aí os ucranianos começaram a fazer culto na Polônia.
Eles foram espalhados da Ucrânia para a Polônia, e tem coisas boas acontecendo na Polônia, porque por causa da guerra muitos ucranianos saíram da Ucrânia e estão fazendo cultos abençoados na Polônia, num lugar que não convertia ninguém. Agora chegou os ucranianos animados para louvar, adorar, e no perrengue da guerra, no perrengue que viraram imigrantes, buscando a Deus, louvando, e Deus está operando na Polônia por causa de ucranianos que tiveram seu país invadido. Então Deus sabe o que faz, irmão. Deus sabe o que vai, não apavora, porque a gente não pode odiar ninguém, nem a autoridade que a gente não gosta. A gente não pode odiar, nós temos que abençoar, nós não estamos justificando. O que está errado, o juiz da terra vai julgar, mas o nosso papel é perdoar, abençoar, orar, porque sem entender todas as coisas, Deus está abençoando. Não teria os milhões de evangélicos no Brasil se não tivesse a liberdade religiosa de abrir igreja para todo canto, para todo lado, para o bem e para o mal, porque tem algumas dessas igrejas aí que o imperador podia mandar fechar, porque não serve para nada, não prega o evangelho, não prega nada, é um monte de coisa, mas não prega o evangelho. Se você fizer perguntas da Bíblia, não sabe nada. Se perguntar se o pastor leu a Bíblia uma vez na vida, nunca leu a Bíblia. É pastor, é apóstolo. Então aí o imperador podia fechar algumas dessas, mas está tudo debaixo do governo soberano de Deus. Eu vim lá de uma parte aqui do estado de São Paulo, muito católico, mas você quer saber? Eu louvo a Deus, porque eu vim de uma parte do Brasil católico. Depois de eu ter viajado por todo o mundo, norte da África, Oriente Médio, para evitar a X palavra, eu sei o que é estar num lugar que você não pode abrir uma igreja, não pode fazer um culto, tem que fazer um culto com portas fechadas. Eu agradeço a Deus. E do jeito católico, eu aprendi que tinha Bíblia, aprendi que tinha céu, que tinha inferno, tinha 7 pecados capitais, e eu desconfiei que eu era pecador, e desconfiei que não tinha saída, porque os católicos diziam assim: se você pecar um dos 7 pecados capitais, você vai para o inferno. Mas quem que nunca pecou um dos 7 pecados capitais? Orgulho, inveja, mentira, não sei o quê. Quem que nunca fez? Eu falei: meu Deus, eu estou perdido. E aí criou em mim o desejo de encontrar a Deus e como encontrar o caminho para a vida eterna. Foi aí que eu orei, com 12 anos de idade. Por fim eu conheci o Senhor Jesus. É uma longa história. Você sabe, até aquilo que a gente não gosta muito está debaixo do governo soberano de Deus. Deus está trabalhando e cumprindo os seus propósitos, que a gente não pode entrar na pilha de ficar aí. Claro que tem hora que dá crise, né? Deus estava usando a Babilônia de uma maneira soberana, mas Abacuque entrou em crise. Só você ler Abacuque lá, ele está em crise. Falou para Deus: até quando? Até quando o Senhor vai tolerar os caldeus matando como eles estão matando? Aí Deus respondeu: eu estou usando como instrumento da minha justiça, do meu juízo. O dia da Babilônia vai chegar também. Aí um dia a escrita apareceu na parede, e naquele dia o império da Babilônia caiu. Mas esse é o capítulo, se eu não me engano, 5, que é antes da Cova dos Leões. A Cova dos Leões na história é antes do capítulo 5, mas no capítulo 5 o reino da Babilônia cai, porque existe um rei que reina sobre os reinos da terra. Sendo assim, a gente podia orar com muita liberdade, né? Pelo nosso país, pelas nossas autoridades. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Quando eu queria, se possível, hora de 2 em 2, de 3 em 3, com a pessoa que você conhece bastante, que você tem liberdade de orar. Alguém aí, essa pessoa está meio acanhada, não sabe orar direito, você que tem um pouquinho mais de experiência, gruda aí na pessoa. Quando eu estiver orando, você ora também. Irmão, mas é para orar também, viu? Orar que nem na Assembleia de Deus, não é para orar assim, amarrado. Aleluia, glória a Deus. É para orar animado, irmão, é orar. Existe um rei que reina sobre os reinos da terra. Você vai falar com ele, mas não vai falar assim. Ele é teu pai. Você é lavado no sangue de Cristo. Entra na presença de Deus, mas entra para valer. Entra na presença de Deus, que Ele ouve oração. Pai amado, nós não entendemos todas as coisas. Para nós é um mistério quanto que o Senhor tolera certas guerras e por quanto tempo.
quanto que o Senhor tolera pessoas tão más, responsáveis por guerras, mas de alguma forma o Senhor move o teu povo pela terra, agoniados pelas situações, mas orando, clamando, buscando, eles pregam o Evangelho de Jesus Cristo, e a palavra do Senhor está avançando, o Senhor está cumprindo os teus propósitos, o Senhor reina sobre os reinos da terra, aleluia. Não importa, Senhor, num certo sentido, os sinais da segunda vinda de Jesus, coisa horrorosa, cada um daqueles sinais é horroroso, mas está debaixo do teu domínio soberano. Então o Filho do Homem virá nas nuvens e trará o teu reino à plenitude, porque o Senhor reina para todo sempre, o Senhor é o Senhor dos céus e da terra. Ó Senhor, a despeito da rivalidade política no nosso país, abençoamos o governo federal, abençoamos os governos estaduais, abençoamos os governos municipais, oramos pelos vereadores, oramos pelos deputados estaduais e federais, oramos pelos senadores. Pai amado, que cada um deles tenha, num certo sentido, uma experiência como Nabucodonosor, que eles venham aprender e saber que o Eterno reina, que o Eterno reina. Nenhum de nós respiraríamos, nenhum de nós estaríamos vivos, se não fosse a tua misericórdia, a tua graça, se o Senhor não nos desse vida. Por isso damos honra e glória ao Senhor. Abençoamos o nosso Brasil, abençoamos a nossa cidade, abençoamos o nosso estado, abençoamos as igrejas do Brasil, mesmo aquelas parece que são doidas, Senhor, nós abençoamos para que eles tenham um encontro real e pessoal com Jesus, que eles preguem a Bíblia, que a Bíblia seja lida, que a Bíblia seja pregada. Oh Senhor, que eles não falem só fórmulas mágicas, mas que eles conheçam o Deus, Criador dos céus e da terra, o Eterno, o Poderoso, aquele que se tornou o nosso Pai, pela obra redentora do Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja, Senhor, que veio ao culto hoje. Abençoa a tua igreja, dê a alegria do Senhor, dê a paz do Senhor, a alegria do Espírito Santo. Abençoa a semana de cada um deles, abençoa no trabalho, Senhor. Lembramos da palavra do Senhor, é o Senhor que dá inteligência ao inteligente, é o Senhor que dá sabedoria ao sábio. Nós abençoamos o teu povo nesta noite, com a inteligência de Deus, com a sabedoria de Deus, com a fé de Deus, com a ousadia de Deus, com a alegria do Espírito Santo, com discernimento. Pai amado, nós somos humanos, às vezes estamos muito tristes, é normal, mas não é normal ter tristeza de demônios, não é normal ter depressão de demônios, não é normal ter desejo de suicídio. Nós repreendemos toda a obra de Satanás, a tristeza de Satanás, o desejo de suicídio de Satanás, o vício da pornografia, o vício, Senhor, da coisa errada. Nós mandamos embora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Mandamos embora toda a obra de Satanás. Pai amado, o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não importa se é rico, se é pobre, mais estudado, menos estudado. Toca o coração do teu povo, abençoa o teu povo, alegra o coração do teu povo, Senhor. Dê ousadia, dê fé, dê sabedoria para serem usados. Ó Pai amado, nós podemos, desde que o Senhor também nos agracia, na medida que o Senhor quiser, nós podemos ser Daniel, no meio do império da Babilônia, diante do Nabucodonosor. Nós podemos, basta o Senhor abençoar, basta o Senhor agraciar, basta o Senhor dar dons e talentos, podemos ser usados pelo Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Abençoa a família de cada um, Senhor. Pai, nós colocamos agora os enfermos na presença do Senhor, para dizer: nós cremos no milagre.
Nós cremos no milagre. Vários aqui têm enfermos na família. Nós cremos no milagre. Nós estamos recebendo a cura milagrosa da tua presença, a cura milagrosa que vem do teu trono. Nós abençoamos com saúde, abençoamos com força, abençoamos, Senhor, com autoridade. Recebemos as curas, recebemos os milagres, expulsamos toda obra de Satanás, perturbando, atrapalhando, dando tristeza, dando angústia, dando desânimo, ou dando uma impressão que vai dar tudo errado. Nós mandamos embora e repreendemos em nome de Jesus. Recebemos só o ministério do Espírito Santo para as nossas vidas e oramos em nome de Jesus. Amém.